Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos tentar aqui montar, né, um gabarito preliminar, né, das questões de química do Enem 2023. Então, vamos ver o que que a gente tem aqui para resolver. Bem, questão 94, né? Ela fala o seguinte. Isso aqui é do caderno amarelo, tá, gente? Solos amazônicos ricos em silicato não são apropriados para o cultivo por serem incapazes de reter nutrientes. Contudo, descobertas arqueológicas têm demonstrado que os antigos habitantes da Amazônia dominavam a técnica de preparo de um insumo agrícola natural denominado terra preta. Esse insumo era constituído principalmente de uma espécie de biocarvão, biochar, obtido na queima de matéria orgânica, como troncos de árvores, pedaços de ossos e esterco, capaz de manter um solo fértil por anos. Admite-se que o efeito do biocarvão na fertilização do solo estava em parte relacionado à presença de grupos orgânicos do tipo carboxilato em sua superfície, carregados negativamente. Aqui ele mostra a estrutura do carboxilato, né? Que seria o carbono e dois oxigênios. Esses grupos atraem íons positivos necessários como nutrientes, tais quais os provenientes do potássio, do cálcio, do magnésio, além de micronutrientes como zinco e ferro. Essa ligação no solo fertilizado é predominantemente iônica, conforme ilustra a figura em que aqui o M elevado a N mais representa os cátions metálicos. De acordo com a escala de Pauling, a eletronegatividade do oxigênio é 3,44. Aí que ele tem um solo com biocarvão, quando reage com o metal, vai formar ali o solo fertilizado, né? Seria então esse carboxilato, né? Que é o carbono, fazendo dupla ligação com o oxigênio à esquerda, e uma simples com oxigênio à direita, e esse oxigênio faz uma ligação de caráter iônico com esse metal, com esse cátion metálico, ok? Cadê aqui os ponteiros? Então, aqui, ó, aqui, então, ocorre uma ligação tipo iônica, certo? Aqui é iônica. O quadro apresenta os valores de eletronegatividade desses cinco elementos metálicos. Então, gente, aqui você tem os cinco elementos metálicos, aí a respectiva eletronegatividade deles, de acordo com a escala de eletronegatividade de Pauling. O cátion que resultará em uma interação de maior caráter iônico com o ânion carboxilato será aquele proveniente do elemento tananã. Aí tem as opções. Gente, basicamente é o seguinte: para que vai servir essa escala? Qual a relação dessa escala de eletronegatividade com as ligações químicas, né? Vai ser o seguinte: você tem ali que o caráter iônico ele vai depender. Quanto maior o caráter iônico, melhor dizendo, quanto maior for a diferença de eletronegatividade, maior será o caráter iônico daquela ligação. Inclusive, por meio da eletronegatividade, é possível falar se uma ligação é iônica ou covalente. Inclusive, a gente pode acrescentar aqui o seguinte: se a diferença de eletronegatividade for menor do que, tem um valor de referência que é o 1,7, se ela for menor do que 1,7, ela é considerada a ligação química ali, né? Pensando assim, só temos núcleos, elétrons, ok? Né? E aí esses elétrons eles podem estar mais próximos de um núcleo ou do outro, né? Vamos pensar dessa forma, só para simplificar um pouco o entendimento. Como é que a gente, pela eletronegatividade, saber se a ligação é iônica ou covalente? Então, existe um valor de referência que é o 1,7. 1,7. Se ela for maior do que 1,7, ela vai ser iônica. Se ela for menor do que 1,7, ela é covalente. Basicamente, seria nesse sentido, ok? Então, esse valor de 1,7 seria a nossa referência, digamos assim. Então, basicamente, o que vai ser aqui? Qual vai ser o maior caráter iônico? Qual cátion que resultará numa interação de maior caráter iônico? Aquela que tiver o menor, né? Ele vai alcançar a maior diferença. Ou seja, se um é 3,4, o outro tem que ser o menor possível. Então, tem que ser quem? O potássio, ok? Potássio, metal alcalino ali, do grupo 1 da tabela periódica, né, da família 1A. Então, a resposta aqui nessa prova, que é caderno amarelo, seria a letra A.
ok? Potássio, tudo bem com isso? Então, é isso aí, gente. Tchau para vocês, muito obrigado pela atenção.